Vamos para o 23, verso 18. Acompanhe a leitura comigo, verso 18, Números, capítulo 23. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito! Eis que o povo se levantará como a leoa, e se exalçará como o leão. Não se deitará, até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Este é o assunto. Nós vamos tratar do conteúdo de uma profecia de Balaão. Oremos nesse instante. Querido Deus, Pai nosso, bendito seja o teu nome pela tua palavra, que agora temos ela diante de nós, rogando o Senhor que ilumine as palavras que temos que dizer. Guia-nos, Senhor, fala hoje conosco de forma pessoal, de forma individual. Faz, Senhor, a obra do teu Espírito em nosso coração. Abençoe todos os nossos queridos irmãos que estarão ouvindo a tua palavra em algum lugar. Que a mão do Senhor esteja com todos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Israel caminhava em direção à terra de Canaã, mas no meio daquela caminhada, ele foi impedido pelo rei Balaque de passar pelas terras de Moabe. Balaque conhecia os feitos de Deus a favor de Israel e procurou prejudicá-lo, contratando o profeta Balaão para amaldiçoá-lo. Quem era esse tal de Balaão? Balaão era originário da Mesopotâmia, terra de onde tinha saído Abraão, lá naquele tempo, quando Deus o chamou. Ele aparece na Bíblia como um personagem totalmente enigmático. Balaão tinha um grande conhecimento de Deus, mas infelizmente ele oscilava entre o dom de Deus e as antigas práticas pagãs. Mais tarde ele terá um fim muito triste. Ele será morto pelos próprios israelitas. No relato de sua morte, ele não é mais chamado de profeta, mas de vidente, de adivinho. Balaão proferiu 7 profecias, nestes trechos aqui de Números 23, 24. As 7 profecias que ele proferiu têm assuntos importantes, mas não dá para a gente ver num culto. Então eu destaquei as principais lições da segunda profecia de Balaão. Na segunda profecia que Balaão vem fazer contra Israel, na realidade acaba fazendo a favor de Israel, ele fala de 3 pontos. Nós podemos classificar a profecia dele em 3 pontos. Eu vou dar os 3 pontos já, para você guardar. Ele fala daquilo que Deus pode fazer. Ele fala também daquilo que Satanás não pode fazer. E por fim ele fala daquilo que os santos devem ser. Estes são os 3 pontos da sua profecia. O que Deus pode fazer? Ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. A certeza de que Deus pode e quer nos abençoar o seu povo, alicerça-se sobre os atributos da veracidade, da fidelidade e da imutabilidade. Primeiro, Deus é veraz, ou seja, Ele é a fonte de toda a verdade, Ele não pode mentir. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, Romanos 3, 4. É impossível que Deus minta, Hebreus 6, 18. Segundo,
fidelidade. A fidelidade de Deus é uma garantia de que Ele cumpre, que Ele faz tudo o que Ele promete, tudo o que Ele anuncia. A fidelidade consiste então no exato cumprimento das suas promessas. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus e o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Segundo, a imutabilidade de Deus é a garantia de que o Senhor está no comando de todas as coisas e nós podemos descansar nele. O que é a imutabilidade? É o atributo pelo qual não encontramos nenhuma mudança em sua natureza, em seus atributos e em seu conselho. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Hoje somos o Israel espiritual de Deus. Estamos debaixo da nova aliança, que é uma aliança mais abrangente, mais generosa, mais graciosa do que a antiga aliança. Por meio de Cristo, nós já fomos abençoados em todas as dimensões. Paulo escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1 e verso 3. O que é que Deus pode fazer por nós? Paulo escreve: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. No âmbito geral, Deus pode fazer duas coisas muito importantes por nós. Primeiro, Ele pode perdoar os nossos pecados, e é o que Ele tem feito. É o que Ele tem generosamente estendido sobre nós, a sua graça do perdão, da misericórdia. Segundo, Deus pode nos justificar também. Porque não é só perdoar que nos salva, nós temos que ser justificados. Um ladrão, um assassino pode ser perdoado, mas continuar carregando a condenação daquela transgressão. Mas conosco é diferente. Deus perdoou nossa transgressão e nos justificou. De injustos, Deus nos transportou para a condição de justos em Cristo Jesus. Observa esse ponto na profecia de Balaão. Israel, por exemplo, teve muitos problemas espirituais, inúmeros problemas espirituais. Mas a Bíblia diz: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Números 23:21. Como é que pode uma nação tão defeituosa como Israel, Deus dizer que olha para eles e não vê iniquidade neles? Sabe por quê? Por conta da justificação, por conta da obra de Deus a nosso favor. Este é o princípio da justificação. A Bíblia diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:33-34. É esta obra da justificação em que nós, mesmo tendo grandes defeitos, Deus confere em nós o manto da justiça, as vestes da salvação, e cobertos por ela. E essas vestes foram tecidas na cruz. Essas vestes foram preparadas no Calvário. Quando nós aceitamos Jesus, Ele nos dá essas vestes. Ela é espiritual, você não percebe elas, mas Deus começa a olhar para você e te considerar sem pecado, por conta da justiça dEle. No âmbito pessoal, Deus também pode fazer três coisas muito importantes, além de milhares. Eu destaco três. Número 1, Deus pode curar nossas enfermidades. Êxodo 15:26, eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Isaías 53, o Senhor levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Nós o reputamos por ferido, aflito, ferido por Deus.
mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é que Deus pode fazer mais por nós no âmbito pessoal? Ele pode nos encher do seu Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu enviarei o meu Espírito, a promessa do meu Pai. O que Ele pode fazer por nós? Ele vai nos coroar com todas as suas bênçãos celestiais, no final, nos levando para o céu. Glória a Deus. A segunda parte da profecia do Balaão diz respeito ao que Satanás não pode fazer. Balaque queria que ele amaldiçoasse Israel. Como ele era um profeta meio confuso e perturbado, não tinha uma coerência em exercer um ministério profético segundo o dom de Deus, ele misturava o dom de Deus com o sincretismo religioso, com as superstições religiosas. Então alguma vez ele falava algo que era verdadeiro, de repente ele pendia para o lado do ocultismo, das insinuações más, perversas. Mas ele vem, e quando está diante de Israel, lá em cima da montanha, com o rei Balaque ao lado dele, diz: vamos, mande maldição para esse povo agora. Sabe o que ele diz? Ele diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Ele não pode, ele sabe que não pode invocar forças malignas, demoníacas contra aquele povo. Nós louvamos a Deus porque hoje somos aquele povo na terra. E não ignore, viu, que cada dia que você vive tem alguém, tem alguma fonte inescrupulosa das trevas tentando agir contra a sua vida. Não ignore esse fato, mas não fique com medo, porque contra o povo de Deus não vale encantamento, adivinhação, feitiço, macumba, e nada disso não vai atingir você. A maioria das coisas que Satanás diz que fará, de fato ele não pode fazer. Se ele pudesse fazer tudo que ele tem vontade de fazer, nenhum de nós estaríamos aqui mais. Estávamos destruídos. Mas aqui estamos nós para sermos como prova do poder de Deus. O Senhor te guardou já pelo tempo que você vive na terra. 20 anos, 30 anos, 50, 80, 70, quanto tempo? Todos esses anos de vida sua é dias de livramento e de milagre. Então é merecido um glória a Deus para louvor do Senhor. É merecido. O Senhor merece. Nós devemos anular o engano de Satanás com a verdade de Deus todos os dias. As insinuações dele não acabam. As acusações dele não cessam. As ameaças dele não param. Mas você tem que dizer todos os dias: arreda Satanás para trás de mim. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Contra Israel não vale encantamento, não vale feitiço, não vale adivinhação. Quantas coisas que Satanás gostaria de convencer as pessoas de que ele pode fazer e ele não pode fazer. Vamos lá, enumerando rapidinho algumas coisas. Primeiro, Satanás não pode impedir que Deus te ame. Nunca. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não pode impedir que o amor de Deus nos alcance, nos envolva, nos aqueça, nos proteja. Segundo, Satanás não pode nos tentar além do que Deus permite. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Portanto, então fique firme, aguente firme. Deus te dará força e graça para resistir. Qualquer que seja o tipo da tentação, depende que você esteja com temor no coração para ouvir a sua voz e ficar firme. O livramento virá, o socorro de Deus virá. Terceiro, Satanás não pode reter o perdão de Deus para os pecadores que se arrependem. Nunca. Ele jamais pode impedir. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37.
Quarto, Satanás não pode prevalecer contra o homem que foi justificado. A Bíblia diz: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Salmo 125, verso 3. Quinto, Satanás não pode ser mais forte do que um homem que foi salvo, de uma mulher que foi salva por Cristo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Tem serpentes e escorpiões ao redor de nós, mas Jesus disse: eu vos dou poder para pisar todos esses inimigos. Sexto, Satanás não pode ir além do sangue de Jesus, nem 1 milímetro. A Bíblia diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Toma todo dia o sangue de Jesus, coloca pela fé o sangue dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, seus filhos. Antes de saírem para a escola, ora, faz uma oração: Jesus, guarda, protege minhas crianças, meus rapazes, minhas moças, protege, Senhor, debaixo do teu sangue. E por fim, Satanás não pode prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Terceira parte da profecia de Balaão: o que os santos devem ser. Deus tirou Israel do Egito. Com Deus, Israel tem a força do boi selvagem. Esse é o versículo. Vou repetir: Deus tirou Israel do Egito. Com Deus, Israel tem a força do boi selvagem. Ninguém é capaz de amaldiçoar Israel, nem de prever algum mal. Na verdade, todos podem dizer: Deus está realmente do lado de Israel. Este povo é como um leão que se levanta e não se deita até devorar o animal que capturou e beber o sangue daqueles que morrerem. Essa aqui é uma descrição, vamos dizer, figurada, né, que Deus usa na Bíblia para mostrar que o que nós podemos ser nele, o que nós podemos ser pelo seu poder, pela sua bondade. Temos dois adjetivos empregados aqui ao povo de Deus, ou a nós. O Senhor diz que nós seremos nele fortes como um boi selvagem e poderosos como um leão. Isso não é pouca coisa, não. É por isso que os ímpios levantam contra os filhos de Deus, ameaçam, amotinam, faz uma série de rumores. Mas se você dobrar o joelho e começar a buscar a Deus, fizer um jejum, se às vezes é preciso, vai vir sobre a multidão que te persegue, vai vir o temor de Deus, e eles vão olhar para você. Você pode ser pequenininho, fraquinho, do jeito que você for, sem recursos, eles vão olhar para você e vão temer você, porque vão ver em você a força de um boi selvagem, o poder de um leão. Mas isso não está em você, é Deus na sua vida. Isso é o Espírito de Deus na sua vida. Quando Jacó voltou para Canaã e os seus filhos fizeram uma loucura lá em Siquém, matando muita gente, Jacó disse: ó, meus filhos, agora eles virão contra nós, esse povo dessa terra vão nos destruir, vão se coligar lá para vir contra nós. E ele ficou muito aflito. Mas Jacó já tinha passado pelo Val de Jaboque, ele já tinha tido o nome mudado para Israel, ele já tinha visto a face de Deus. Então ele disse: Senhor, olha para nós. Interessante, a vida de Jacó foi o tempo inteiro de lutas, a vida toda de lutas. É luta com o irmão, é luta com o sogro Labão, é luta no Val de Jaboque, é luta agora em Canaã. Então ele clama a Deus, diz: Senhor, eles vão querer nos destruir, o que eu faço? E o Senhor vem e aparece para ele e fala com ele: sobe a Betel, ao lugar que eu te apareci quando fugias da face do teu irmão. Sobe a Betel, leva a tua família para lá e faz novamente aquele altar que você fez para mim. Eu vou estar na tua vida, na tua presença, eu vou falar com você.
A Bíblia diz que Jacó, o mais rápido possível, reuniu a família inteira, os seus rebanhos, seus empregados, e vamos para Betel. E eles começaram a caminhada para Betel. E a Bíblia diz que o terror de Deus caiu sobre os moradores de Canaã. E ninguém levantou uma palha, uma agulha contra Jacó. O terror de Deus veio sobre eles. Eles olhavam e diziam: aquele homem é poderoso. Aquela família é poderosa. Ninguém pode contra aquele homem, Jacó. Ele era fraquinho. O problema é que ele era grande diante dos homens, mas pequeno diante de Deus. Quem sabe ser pequeno diante de Deus vai ser grande diante dos homens. Quem humilhar diante de Deus vai ser exaltado neste mundo diante dos ímpios, dos cruéis, dos perversos. Não adianta, eles respeitarão o nome de Deus na nossa vida. Eles recuarão. O inferno pode rugir, mas se Deus te chamou, fique com Ele, fique perto dEle, fique andando na força dEle, porque o Senhor te exaltará diante de todos os povos da terra. Esta analogia de nos chamar de fortes como bois selvagens, poderosos como leões, esta analogia nos ajuda a entender o quanto podemos ser fortes em Deus. A Bíblia diz: porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 1 João 2,14. O salmista disse: tu me tens tornado forte como um touro selvagem. Salmos 92, verso 10. Quem é o agente que opera esse poder, essa fortaleza na nossa vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do poder de Deus, que nos torna como bois fortes, como bois selvagens. Glória a Deus, acho que muito mais ainda. Porque que está claramente escrito na Bíblia: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é brincadeira, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, é poder de Deus que vem. Quem pode resistir o poder de Deus na vida de um crente, de uma mulher, de um rapaz, de uma moça cheia do Espírito Santo? Ninguém, nem o inferno inteiro pode. A virtude de Deus conosco. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Encontramos força e poder no caráter de Deus. A Bíblia diz: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. 1 Crônicas 29:12. Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. 2 Crônicas 20, verso 6. O apóstolo Paulo ensina que os santos devem ser fortalecidos no Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aos Efésios 6, verso 10 e 11. Deus está nos convidando a ser um povo forte, um povo revestido de poder, com a autoridade do céu. Quando você abrir a boca, não será apenas uma palavra simplória, sem efeito. Não, é a palavra de um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Vamos para a conclusão. Nós louvamos a Deus porque Deus usa de coisas loucas para confundir as sábias, coisas fracas para confundir as fortes, coisas que não são para confundir as que são. O profeta Balaão, o enigmático Balaão, que tinha uma cabeça dúbia, que ia para lá e para cá, nesse dia foi brilhantemente usado por Deus, pelo Espírito Santo. Entregou uma profecia, uma mensagem que levou a exaltação do nome do Senhor diante do rei Balaque, que era pagão. Balaque era pagão. E Balaque estava querendo pagar para Balaão amaldiçoar o povo. Ele disse, quando ele viu que não tinha jeito de amaldiçoar, porque Balaão já tinha dito, né? Esse povo não tem jeito, não tem maldição contra eles. Aí Balaque disse o seguinte: então faz o seguinte,
Não amaldiçoa eles não, mas também não abençoa. Balaão disse, não vai resolver, não vai ter nada, não tem nada a ver comigo. Não amaldiçoar é um dever meu, eu não posso amaldiçoar porque não pode, não vai adiantar. E abençoar, eles já estão com a bênção do Deus eterno sobre eles. Não importa o que eu falo, eu deixo de falar. Deus fez uma aliança com esse povo. Balaque fica desesperado, diz, então não tem jeito, não tem jeito. Irmãos, eu concluo lembrando que Israel, até hoje, como nação, voltando literalmente para o tempo dessa profecia, a abrangência dela, literalmente na vida de Israel como nação, até hoje Israel causa pavor em nações muitas vezes maiores e poderosas do que eles. Causa terror, causa pânico. Por quê? Eles se levantam como leões bravios, como touros selvagens. De onde vem aquela força, aquela ousadia, aquela rapidez, aquela perícia? Profecia. O Senhor disse, eu farei do meu povo um povo forte. Então, literalmente, Israel como nação é um milagre, é um fenômeno. E agora, estendendo a profecia para a igreja do Deus vivo, a igreja do Senhor é o maior e o mais precioso de todos os fenômenos de Deus na terra. Por este povo, pela igreja do Senhor, o Senhor está falando com principados e potestades. E Deus está manifestando a sua multissabedoria, seu multiconhecimento para principados e potestades. Ou seja, Deus está dando lições para os seres celestiais através da sua igreja aqui na terra. Por isso que essa igreja realmente tem que se imbuir da sabedoria de Deus, porque ela é uma lição viva para o mundo espiritual. Finalizando essa palavra, então, para chegarmos à conclusão, nós estamos seguros hoje na mão do Senhor. Não precisamos temer coisa alguma, apenas temos que nos ajustar cada dia a nossa entrega, o nosso compromisso. Cada dia nós temos que colocar a nossa oferta sobre o altar, puxar todas as partes do sacrifício para cima do altar, não deixar nada fora, porque quando a nossa vida inteira é colocada sobre o altar, o Senhor passa a trabalhar e a pelejar a nosso favor, e não há quem resista à mão do Todo-Poderoso, agindo, trabalhando, movimentando este mundo para o bem dos seus filhos na terra. Nosso trabalho hoje, então, qual é? Confiar plenamente em Jesus Cristo. Paulo vai finalizar para nós aqui dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. Se alguns dos nossos queridos irmãos estão querendo uma oração pessoal, venha para frente, vamos falar com o Senhor neste momento precioso. Vamos buscar a presença santa do Senhor em 2 minutinhos aqui, mas será muito importante e suficiente para que essas forças, para que essa virtude que Deus promete para o seu povo possa consolidar na sua vida. Glória a Deus. Se você creu na mensagem, então o Senhor vai aplicá-la no seu coração. Oremos. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, rogamos o Senhor que venha agora com virtude e poder, tocando corações, movendo vidas para o louvor e glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, as ameaças de Satanás, os planos malignos. Caiam por terra agora todo o mal, em nome de Jesus. O sangue do Senhor agora está vindo como cobertura, como escudo e fortaleza para guardar a vida deste irmão, desta irmã, o seu lar, a sua família, em nome
nome de Jesus, vai estendendo a tua destra de milagre, de poder, de cura para cada irmão, Senhor. Realiza agora mesmo, Senhor, um milagre, uma operação, uma cirurgia, restaurando o corpo, restaurando as forças, restaurando a paz, a alegria. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, no santo nome de Jesus, repreendemos todo o mal, declaramos que as portas do inferno estão bloqueadas para a ação do maligno, e as portas do céu se abrem sobre a igreja, com virtude, com poder espiritual, com força do céu. Em nome de Jesus, enche, Senhor, o teu povo do Espírito Santo, da virtude do Senhor, para que sejamos como esta descrição da tua palavra, fortes como os touros selvagens, poderosos como os leões, e que a sua glória e o seu poder se manifeste. O nome de Jesus seja engrandecido na nossa vida, em nossas palavras, em todas as nossas atitudes, não somente hoje, mas eternamente. Nós te adoramos e te louvamos. Vamos aplaudir Jesus, e que a graça seja sobre a tua vida, que o poder de Deus seja sobre o seu coração. Glória a Deus.